Clássico Carioca. Negociações em andamento. Supercopa do Brasil. Nem tão super assim. Tudo isso agora. No Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, esse mês de janeiro se mostrou ser definitivamente um mês. É um dos meses do ano, sem dúvida. Diego. No futebol, então, isso nem se fala. O mês de janeiro está para o futebol, assim como Albert Einstein está para o futebol. Não há muitos registros de Albert Einstein no futebol. Sem dúvidas, Natan, esse mês é o mês dos campeonatos da base, dos amistosos, das derrotas contra o Nova Iguaçu no jogo treino, dos jogos dos idosos e dos jovens que estragam as festas dos idosos. Ou seja, Diego, é o mês da festa. É um mês em que uma Copa só tem um jogo. Que é o caso da Supercopa do Brasil, onde tivemos Flamengo e Palmeiras. Exatamente. Lembrando que no dia anterior do jogo, o Flamengo renovou com o zagueiro Léo Pereira, que no início era um jogador meio contestado pela torcida, mas acabou se firmando e fez um ótimo 2022. Pois é, e no dia seguinte dessa renovação com o Léo Pereira, o Flamengo recebeu um enorme presente do universo, um agradecimento, que foi a derrota para o Palmeiras sobre 4-3. Esse jogo foi marcado por golaços, gols de pênalti e um braço altamente preguiçoso do goleiro Santos. Ainda que eu ache muito bacana a iniciativa aí do Santos Futebol Clube de se materializar aí como goleiro de outra equipe, um ato inédito aí do futebol, acho que faltou um pouco de empenho na hora de fazer a defesa do último gol do Palmeiras. Talvez ali na hora tenha dado uma espécie de pane no goleiro / Clube Santos, que por um momento pode ter se esquecido que estava na posição de goleiro, de vida humana, e não mais de um clube inanimado. O jogo foi bastante disputado, com momentos em que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estavam na frente do placar, até que em um determinado momento não havia mais tempo de jogo para continuar tendo alterações no placar devido ao término desse jogo. É algo que acontece bastante no futebol. No momento em que você mais espera que mais coisas aconteçam no jogo, ele termina. Uma questão aí de limitação temporal. Mesmo com o resultado dessa pequena Copa, o Flamengo ainda se prepara para o Mundial de Clubes, enquanto aguarda o seu primeiro adversário. A expectativa ainda está bastante alta para o Flamengo conseguir aí enfrentar o poderoso Real Madrid ou então ser eliminado por um time árabe. Enquanto isso, no Vasco, enquanto disputa o Cariocão, o time ainda está focado no mercado de jogadores. Depois da contratação do goleiro Léo Jardim, o clube agora aguarda o acerto com o zagueiro Manuel Capasso, do Atlético Tucumã, da Argentina. Exatamente. E recentemente saiu uma notícia aí que a torcida do Tucumã ela se revoltou com o zagueiro Capasso depois dele ter sido flagrado frequentando uma balada. O que já mostra que o Capasso está 100% pronto para uma temporada do futebol brasileiro e com certeza já está treinando para frequentar aí as belíssimas boates do Rio de Janeiro. Então, ao que tudo indica, seja bem-vindo ao Vasco, Manuel Capasso. Bem-vindo ao Rio de Janeiro, Capasso. E falando ainda da contratação do Léo Jardim, o time do Vasco, agora tendo 2 goleiros considerados bons, faz a torcida do clube se sentir um pouco estranha. Quando foi a última vez que o Vasco teve 2 goleiros bons no time? Podemos aí ter uma séria confusão mental na torcida vascaína. O torcedor vascaíno não vai conseguir acostumar com isso tão rápido. É preciso ter um acompanhamento com o torcedor. Que goleiro o torcedor vai ofender agora? Terá que ser o da torcida adversária? O Vasco hoje terá 2 goleiros disputando titularidade. Isso é muito inédito. Saudade mesmo era da época que o Vasco tinha 3 goleiros disputando para serem reservas do Vasco. Que era toda uma outra história. Época boa que não volta mais. Ali o torcedor estava tranquilo, podia escolher quem ele quisesse para xingar. Não precisava nem pensar no jogador. Você apenas automaticamente ele escolheria na aleatoriedade. Boa sorte aos torcedores do Vasco nessa difícil missão. Já o Fluminense e o Botafogo jogaram no último domingo o famoso Clássico Vovô. Apelido aí que remete à época em que ambos os times venciam títulos de expressão. Que é quando nossos queridos avós e avós tinham apenas 15 anos de idade. O Botafogo venceu o jogo por 1-0, com direito a pênalti perdido pelo Calegari do Fluminense. Sobre essa questão do pênalti, o auxiliar de Diniz, Eduardo Barros, comentou sobre a decisão da coletiva pós-jogo, já que o técnico Diniz tinha sido expulso.
E o Eduardo disse o seguinte, que eu vou ler para vocês aqui. Ele disse exatamente isso. Após todas as sessões de treinamento, praticamente todos os dias, vários jogadores batem cobranças de pênaltis. O Calegari é um desses jogadores. Vocês sabem que temos um batedor principal, mas em uma decisão de campo, acabou não batendo o batedor principal. Belíssima declaração do auxiliar Eduardo Barros, forte declaração. Um momento em que ele diz que vários jogadores batem pênaltis é maravilhoso. Porque ele não cita se esses jogadores acertam os pênaltis. Mas eles já batem. O que já os deixa automaticamente aptos para baterem pênaltis pelo Fluminense. E no momento que ele diz que tem um batedor principal, mas depois da decisão não bateu o batedor principal. Foi bastante esclarecedor, pois agora a torcida do Fluminense pode ficar calma. O time tem batedor principal, sim, só que ele não bateu, o que esclarece tudo. Então está completamente esclarecido. O batedor correto não bateu, porque decidiram que ele não iria bater. Acho que isso aí já põe um ponto final ali na dúvida dos torcedores tricolores. Exatamente. Já o Botafogo não teve o que reclamar, pois venceu o jogo, e vencer clássico é sempre uma alegria. Exatamente. E o Campeonato Carioca te proporciona isso. Ele dá a chance de vencer clássicos e ganhar dos rivais, ou ser completamente humilhado pelos mesmos. E o Botafogo venceu e em seguida humilhou o rival nas redes sociais, que é o mais maduro que um time de futebol pode fazer. Um show de humilhação, Natan. Perfeitamente. Encerramos o CEP de hoje. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo episódio. Obrigado a todos pela presença. Antes de terminar, fiquem agora com uma palavra de motivação do nosso querido Natan. Motiva! Excelente palavra, Natan. Sempre quando eu ouço isso aí, eu falo e me arrepio. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Diego, e boa noite a todos. Você deveria fazer palestras motivacionais, Natan. Eu tô pensando exatamente nisso. Já tô até fazendo um trabalho que esses dias eu pedi para um senhor de idade ele me contar a história dele, a história de vida dele ali, para eu pudesse contar como se fosse a minha. E aí depois eu dei um golpe na nuca dele e consegui apagar esse senhor para que ele não lembrasse mais da minha cara. E rapidamente eu fugi. Eu teria feito igual, cara. Agora só falta eu conseguir fechar em um espaço e conseguir um tempo de 40 minutos para poder fazer uma palestra motivacional e cobrar 10 mil reais. Com certeza vai virar minha nova meta de vida. Torço para que dê certo. Eu também torço. E eu torço para que tudo na sua vida seja realizado. Não desista. Obrigado por isso, Natan. Perfeito. São 20 reais. Sério isso, cara? É meu trabalho, Diego. Porra. 20 reais. Pode ser por Pix. Se quiser, eu aceito.